Trabalho e família é onde passamos mais ou menos 70% do nosso tempo de vida. De 24 horas de um dia, geralmente a gente passa aí 8 horas dormindo, 30% do tempo. No trabalho, de 8 a 10 horas, um pouco mais de 30%. Se for escola, ao invés de trabalho, seria de 5 a 6 horas. Quem trabalha e estuda, você calcula um tempo enorme com essas duas coisas. Depois sobra a família, que em geral as pessoas têm de 4, 5 horas com a família, todo dia 25%, isso incluindo tudo que acontece no dia a dia da família, tá? Tempo para refeições, entretenimento, serviços em casa, sendo que as telas de smartphone, celular, televisão estão roubando cada vez mais tempo em família. Mais para frente vamos falar sobre isso. Na verdade, estatísticas têm apontado e pesquisas têm apontado para o fato de que tempo de qualidade em família hoje tem se restringido a apenas 36 minutos por dia. Bom, dormindo, trabalhando, estando em casa, o restante do tempo aí, as poucas horas que sobraram, se dilui em eventos na igreja, atividade física, encontro com amigos. Como estão esses dois ambientes principais onde passamos a maior parte do tempo, trabalho e a família? Na maioria das vezes, esses ambientes estão desgastados. Esses círculos de relacionamento estão afetados por problemas. E nós queremos que as coisas melhorem. Ou então, alguns até querem sair fora e até abandonar. Porque relações sociais no dia a dia são complicadas. Conta essa história de um patrão que brigou com um de seus funcionários e deixou ele irritado. Esse funcionário chegou em casa, bravo, se vingou, sendo áspero com a esposa. A esposa ficou nervosa e gritou com o filho. O filho ficou chateado e deu um chute no cachorro. O cachorro correu para frente da casa e mordeu o patrão, que tinha ido pedir desculpas por o funcionário. Essa história resume esse ciclo de atrito que a gente tem vivido nessas esferas de relacionamento. E de fato até fazemos algumas coisas para melhorar o convívio familiar ou o convívio no trabalho. Tem gente que foge da família para o trabalho, porque a família está ruim. E tem gente que foge do trabalho para a família, porque não gosta do trabalho. Muitos querem dar um tempo para os dois ou para um dos dois. Troca de família, troca de emprego, toma medicamento para ficar calmo, se distrai com esportes, se distrai com smartphones, busca direcionamento da psicologia, busca orientação de coaches, assiste um vídeo lá no YouTube, um podcast, para ver se consegue soluções para resolver as dificuldades e a melhora não vem. E não vem porque a única solução definitiva para melhorarmos os nossos convívios sociais é convidar Cristo para ser o Senhor desses convívios. Cristo para estar no centro deles. Veja, qualquer bom crente, principalmente um crente que estuda Colossenses, a nossa carta em questão, concorda que Cristo é supremo, como Criador, como soberano na criação. Cristo controla tempos, acontecimentos, galáxias. Ele fundou a igreja, ele governa a igreja, ele é o Senhor da salvação, porque ele morreu, ressuscitou por nós. Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nele tudo subsiste e em tudo ele tem a supremacia, diz o apóstolo Paulo. Só que é urgente trazer essa supremacia global, universal, de Cristo, para essas esferas da vida e para essas esferas de relacionamento, que estão absorvendo quase todas as nossas horas. O Cristo que é o primogênito de toda a criação, que tem supremacia no universo, ele tem supremacia no seu lar e no seu trabalho. Conta essa história de um velório, de um crente, um senhor de idade que morreu, um cristão antigo, há muito tempo. E o pastor, na cerimônia, estava rasgando elogios para aquele homem. Ele foi um ótimo marido. Este homem que faleceu nos deixou o legado de um pai exemplar, um excelente cristão. A viúva se virou para um dos filhos e disse assim baixinho no ouvido dele:
Filho, vai lá no caixão, vê se é mesmo o seu pai que está lá dentro. Não havia muita certeza da parte daquela mulher que o pastor estava falando tão bem daquele homem, porque ela sabia, na verdade, quem era aquele seu falecido marido. A passagem que nós vamos estudar a partir de agora em Colossenses está no capítulo 3, do versículo 18. Ela vai até o capítulo 4, versículo 1. Nós não vamos nos aprofundar em toda ela hoje, apenas olhar introdutoriamente. Essa passagem tem orientações detalhadas sobre como colocar a soberania de Cristo, a fé nossa em Cristo, colocar em prática nesses relacionamentos sociais, que é onde a gente vive a vida, onde passamos a maior parte dos nossos anos. É muito importante que esses deveres sociais tenham sido colocados para nós cristãos desde cedo, desde o início da história da igreja. Isso é muito importante e muito sério, porque mostra que ser cristão nunca foi apenas buscar benefícios, bênçãos, favores, solução de problemas. Ser cristão é cumprir responsabilidades em meio aos problemas. E não apenas resolver problemas, ficar livre deles, mas se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, qual a minha responsabilidade diante desse desafio? Em segundo lugar, é importante porque ser cristão nunca foi aceitar doutrinas corretas apenas. Ser cristão significa viver de acordo com essas doutrinas e com as consequências dessas doutrinas. Em terceiro lugar, é importante termos esses deveres sociais claros, porque ser cristão não é só experimentar uma religião. Hoje em dia usa-se muito a palavra espiritualidade, mas espiritualidade no sentido de ter experiências espirituais, em momentos da vida, em momentos da semana. E ser cristão não é experimentar momentos de espiritualidade, mas levar na prática, constantemente em ações concretas no dia a dia. Conta-se outra história de um jovem crente sendo entrevistado para um emprego. Ele tinha uma boa aparência, ele sabia falar bem, causou uma ótima impressão no dono da empresa. Mostrou um excelente currículo. E no seu currículo, as referências que ele colocou ali foi o pastor da igreja dele, o seu professor de escola bíblica dominical e alguns líderes da igreja. O dono da firma olhou o currículo, estudou durante alguns minutos e disse: meu jovem, eu aprecio essas recomendações de pessoas da sua igreja, mas o que eu realmente gostaria era de ouvir alguém que conhece você e lida com você durante a semana. Esse patrão foi muito sábio, porque infelizmente é um fato lamentável que temos que admitir. Às vezes há uma diferença radical entre a maneira como alguns cristãos atuam na igreja e como se comportam na família e no trabalho. Aquilo que alguns professam no culto não está presente na vida, nas relações sociais. E nós paramos no texto de Colossenses 3, justamente no capítulo 3, versículo 17, que disse: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ora, o que isso significa? Vimos já na mensagem anterior que tudo deve ser feito, palavras, ações, de modo que Cristo declare: você me representa. Fazer em nome de Cristo significa fazer tudo com o endosso de Cristo, tudo aprovado por Cristo. Cristo assina embaixo, comprovando e autorizando aquela ação ou aquela palavra. E aí vimos que Jesus está dizendo: olha, pare de viver uma vida contraditória, cada hora sendo uma coisa para alguém. Isso te faz mal. A vida que eu proponho é uma vida simples, libertadora. Você não precisa representar papéis, não precisa fazer o que os outros exigem. Você só precisa ser uma cópia fiel e autêntica de mim mesmo. E isso nos traz a verdadeira satisfação. Viver de acordo com a verdade que é Cristo. Viver o tempo todo fazendo tudo em nome de Cristo. Isso nos liberta, nos dá paz e alegria. E isso é especialmente verdadeiro no ambiente da família e do trabalho. Então Paulo lista os deveres sociais. Eu quero olhar quais são. Apenas por alto, como já disse. Os deveres familiares são os que nos dá paz e alegria, e isso é especialmente verdadeiro no ambiente da família e do trabalho. Então Paulo lista os deveres sociais. Eu quero olhar quais são. Apenas por alto, como já disse. Os deveres familiares são os primeiros, começando no casamento, versículo 18.
o texto vai dizer: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. O relacionamento conjugal, então, é alvo de instrução aqui. Paulo avança para o relacionamento de pais e filhos, dizendo: filhos, verso 20, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, por sua vez, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Das responsabilidades familiares, Paulo avança para as responsabilidades no trabalho, do capítulo 3, verso 22 até o 4:1. Ele começa com os empregados, que eram os escravos na época, dizendo: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E no capítulo 4, versículo 1, começa então a instrução para os patrões, os senhores, os proprietários. Diz assim: senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dessas orientações específicas para cada classe de pessoa, para cada papel que cada um de nós desempenha, tanto na família quanto no trabalho, nós tiramos princípios gerais que vão significar a bênção de Cristo para esses convívios sociais. Princípios que são aplicáveis a todas as relações. A palavra mais repetida aqui nesses versículos, eu não sei se você percebeu, o termo que mais se repete é o termo Senhor. Ele aparece 7 vezes nessa pequena passagem. Versículo 18, como convém a quem está no Senhor. Versículo 20, isso agrada ao Senhor. Versículo 22, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Versículo 23, façam tudo de todo o coração para o Senhor. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. A Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E no capítulo 4, versículo 1, diz que vocês têm um Senhor nos céus. O que significa isso? É evidente. O Senhor Jesus Cristo precisa estar no centro para que esses ambientes sejam abençoados. E a centralidade de Cristo na vida social impacta profundamente as nossas relações familiares e profissionais. O Senhor Jesus Cristo se introduz, permeia, recria, revitaliza todas essas relações. Então, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: leve Jesus para a tua família, para a tua casa, leve Jesus para o teu trabalho, leve Jesus para os teus relacionamentos onde você gasta 70% do seu tempo de vida. Os princípios que regem a centralidade abençoadora de Cristo são, em primeiro lugar, o Senhor precisa ser a meta nesses relacionamentos. Eu tenho que praticar esses deveres, a mulher, o marido, o filho, o pai, o empregado, o patrão, como uma expressão de devoção ao Senhor. Essa tem que ser a minha meta. A minha meta para com a minha esposa precisa ser honrar o Senhor na maneira como eu trato a ela. A minha meta no modo de educar meus filhos, a minha meta para com o meu patrão. A gente fala patrão, fala chefe, é uma palavra que dá até arrepio em alguns. A minha meta tem que ser honrar o Senhor. Por quê? Porque morremos e ressuscitamos com Cristo. E isso então se torna o nosso novo propósito. Diz a Bíblia: teu é o reino, o poder e a glória. A glória de Cristo tem que ser a minha meta no modo de tratar as pessoas do meu convívio social. Então, se eu me caso, se eu tenho filhos, como trato meus pais, como cuido dos meus empregados, nada disso tem que ser feito para o meu prazer, com a meta de me beneficiar ou para me servir. Tudo isso tem a ver com glorificar a Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Diz que 2 garotas adolescentes estavam conversando e uma disse assim: amiga, terminei com o Roberto.
A amiga respondeu, é mesmo? Por quê? A garota disse, o Roberto tinha um monte de defeitos. E aí a amiga perguntou, e você devolveu aquela linda aliança de namoro que ele deu? A jovem respondeu, não, a aliança eu não devolvi não, porque ela não tinha defeito nenhum. A meta daquela garota era alguém perfeito. Então, com a aliança ela ficou, porque a aliança não tinha defeito nenhum. A nossa meta, a sua meta como esposa, marido, pai, filho, empregado, patrão, é agradar o Senhor no modo como você trata essas pessoas. A pergunta é, isso agrada o Senhor? E não, isso agrada a mim? É essa pergunta que precisa reger a maneira como tratamos os outros e nos relacionamos com eles. Isso significa que a minha meta não é mais consertar meus familiares. A minha meta não é mais mudá-los. Muita gente diz, muitas mulheres dizem, preciso mudar meu marido, preciso mudar meu filho. Não é essa a meta. A meta nossa é glorificar o Senhor. É para o Senhor. Você casado, por exemplo, você mostra toda a sua devoção a Cristo num culto na igreja, cantando, orando, ouvindo a palavra. Isso é adoração ao Senhor. Mas também você adora Cristo no jeito que trata o seu cônjuge no dia a dia. No valor que você dá a ele no seu coração e também o valor que você dá a ele perante os outros. Você, filho, mostra amor a Cristo aqui na igreja, mas também na maneira como trata seus pais aí em casa. O segundo princípio que representa e traz para nós a bênção de Jesus Cristo para os nossos convívios sociais é que o Senhor é o motor desses relacionamentos. A nossa prática dos deveres sociais tem um combustível, esse combustível é Jesus. Nós vamos ser maridos amorosos, esposas submissas, filhos obedientes, pais sábios e educadores, não porque temos capacidade e poder para isso, mas por causa daquilo que o Senhor já fez por nós. Não se esqueça de Colossenses 3:1, já estudamos, e diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Então a grandeza e a suficiência de Cristo, da obra de Cristo apresentadas em Colossenses, é que fazem funcionar na minha vida a prática desses deveres diversos. Porque o pecado entrou no mundo e transformou tudo em caos. Mas quando o Espírito entra na nossa vida, ele reverte o poder do pecado. Nós podemos retomar o padrão de vida que o Senhor tem para nós. Sem Cristo, por mim mesmo, eu não consigo, nem você consegue, e nem queremos cumprir esses deveres aqui. Cristo é o motor, é o combustível. Respeitar um marido desagradável? Sacrificar-se por uma esposa indiferente? Obedecer e respeitar um pai ultrapassado que não sabe de nada, que é incoerente, que não dá bom exemplo? Trabalhar com dedicação ganhando um saláriozinho pequenininho? Isso tudo é impossível, mas Cristo tem que ser o nosso motor. Conta-se a história de 3 trabalhadores de férias na praia. Nunca tinham visto a praia. Estavam lá no Guarujá, encantados com o mar. E o primeiro trabalhador de férias disse, oxe, quanta água! O segundo disse, oxe, quanta areia! O terceiro respondeu aflito, então eu vou embora. E os dois perguntaram, mas por quê? Ele diz, tanta água, tanta areia, só falta aparecer o patrão com um saco de cimento e botar a gente para trabalhar. Nós não queremos trabalhar por nós mesmos. Mas em Cristo isso é possível, porque Ele concede o poder necessário para cumprir esses deveres. Por isso que Paulo vai o tempo todo dizer aqui, no Senhor, por causa do Senhor, motivados pelo Senhor. Ele é o motor que nos impulsiona a tratar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos de acordo com esses princípios, mesmo que a gente não tenha vontade. Se você teve realmente um encontro com Cristo, você tem esse combustível em você, isso vai afetar você e você será motivado a viver essas relações das maneiras como o texto sagrado nos ensina. O terceiro princípio é que nas nossas relações sociais, o Senhor é o mandante
Então, em primeiro lugar, ele é a meta, em segundo, ele é o motor, e em terceiro lugar, ele é o mandante, ou seja, ele que manda. A prática dos deveres sociais decorre de que Cristo é o Senhor absoluto. Está muito claro para nós na Bíblia que não há uma única área, um único centímetro, um único segundo da nossa existência que possa estar fora do controle de Cristo. Ele é o chefe no seu casamento. Ele é o chefe na sua família, no seu trabalho. Ele está dizendo, ei, tudo é meu. Cristo reivindica que você entregue tudo a Ele. Todas as nossas relações são no Senhor. Toda a vida cristã se vive em Cristo. Por isso que no versículo 1 do capítulo 4, Paulo diz aos patrões, mas também a todos nós, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Cristo tem que ser o mandante. É Ele quem tem que apitar e ditar as regras das nossas relações sociais. Ele quer mandar em tudo. Não porque Ele é ditador, mas porque Ele ama você. E as ordens dEle, os padrões dEle são o melhor para a sua vida. A partir de agora, Cristo sendo o seu mandante, você não faz mais nada do seu jeito. Você não vai fazer mais nada em retaliação ao que o seu marido fez contra você. Você não vai fazer mais nada em retaliação às condições péssimas de trabalho que você vive. Você não vai ricochetear comportamentos. Você não vai seguir fórmulas da psicologia, das ciências humanas, os conselhos da TV, as instruções dos coaches no YouTube. Não. Você vai abrir sua Bíblia. Você vai ler o ensinamento de Cristo, compreender, aceitar e colocar em prática. Porque nas nossas relações sociais, o mandante é Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra autoritativa de Deus. Assistindo a live do pastor Fernando Leite, conversando sobre como ele aceitou e superou a morte da esposa, ele diz uma frase que marcou na minha mente, no meu coração. Ele diz assim, na minha relação com Deus, eu tenho muito claro quem tem o papel de Senhor e quem tem o papel de servo. Olha aqui para mim, nas suas relações sociais, seja você patrão, empregado, marido, esposa, pai, mãe, filho, o seu papel é de servo, de fazer o que o Senhor manda, e o seu Senhor é Cristo. Nas nossas relações sociais, nós cumprimos deveres, tendo em último lugar o Senhor como modelo. Jesus é a nossa referência. É importante destacar isso porque, por exemplo, a referência do mundo para as mulheres, para as esposas e mães, é esse feminismo, esse empoderamento feminino. Para você entender o que eu estou falando, é só você pesquisar quem foram as mulheres do ano de 2020. Entre elas estão citadas uma que é a mulher do ano porque passou um ano no espaço, vivendo no espaço, uma astronauta. Uma outra é a mulher do ano porque foi altamente premiada na música, a Billie Eilish. Então ela é a mulher do ano porque ela recebeu muitos prêmios na música. Outra mulher do ano foi a Miss Brasil. Uma Miss Brasil que dizem que fala 4 idiomas. Outra das mulheres do ano foi Kamala Harris, a primeira vice-presidente dos Estados Unidos. Outra mulher do ano, brasileira, é empreendedora, a chefe da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, mulher do ano, grande empreendedora. Ou então, uma outra delas, a artista mais ouvida de 2020 no Brasil, Marília Mendonça, cantora de música sertaneja. Por último, mais uma mulher do ano, Thelma Assis. Por quê? Porque ela venceu o Big Brother Brasil. São essas referências. Esses são os modelos que o mundo usa. E quando Paulo vem e diz assim, a referência é o Senhor, nós pensamos que essas podem ser boas conquistas para homens e mulheres. Cantar bem, ser empreendedor, ser vice-presidente, ótimo. Mas nada disso é a referência de uma mulher cristã. A referência para uma mulher cristã é o próprio Cristo. E quanto aos homens, o que dizer do modelo e referência masculina no mundo hoje? Basta eu mencionar para você que o ícone do homem do ano
para a revista GQ Brasil foi nada mais, nada menos do que Pablo Vittar. Isso mesmo. Essa foi a referência de homem no ano passado. Pablo Vittar. Irmão, irmã, amigo, amiga, nossa referência não está nesse mundo. Nosso manual de esposa não está no Instagram. Nossa referência de marido não está no YouTube. De pai, de empregado, de patrão. Não é coach que determina. É Cristo. Ele é a nossa referência. Jesus é o modelo que substitui todos os outros. Porque ele não é apenas o mandante, ele não apenas manda, mas ele mostra como faz. Jesus foi um modelo perfeito para um marido ser amoroso e sacrificial. Jesus viveu assim. Jesus é o modelo perfeito para a esposa ser submissa, porque Jesus Cristo foi submisso até as últimas consequências. Jesus é um modelo de pai e instrutor, porque Jesus Cristo foi um mestre por excelência. Jesus foi modelo de filho submisso à autoridade. Jesus é um modelo para um funcionário que trabalha corretamente para Deus. Jesus é um modelo de um patrão que é justo e generoso. Cristo precisa ser a nossa lente. Cristo precisa ser o nosso patrão. Por isso que quanto mais você se apropriar do conhecimento de Jesus, melhor você estará preparado para cumprir seus deveres familiares e sociais. E eu queria terminar essa reflexão antes de orar, deixando esse apelo para você. Você deve estar vivendo pelo menos 70% da sua vida na família e no trabalho. E Cristo, que morreu e ressuscitou por você, está reivindicando esses contextos. Jesus não é só o Senhor do universo. E Jesus não é só o Senhor lá no culto na sua igreja. Jesus quer ser o Senhor também na sua família e no seu trabalho. Esses ambientes estão desgastados pelo pecado. Isso decorre do nosso próprio senhorio acima do senhorio de Cristo. Quando Cristo governa, Ele afeta, Ele abençoa as nossas relações sociais. Ele recria, Ele restaura, Ele revigora tudo, porque Ele é a nossa meta, Ele é o nosso motor, Ele é o nosso mandante e Ele é o nosso modelo. Eu gostaria de orar com você, encerrando essa reflexão. Senhor Jesus, o que dizemos a Ti nesse momento é uma palavra de adoração, nos curvando diante da Tua majestade, do Teu senhorio, da Tua grandeza. Tu és o primogênito da criação, o Senhor do universo. Tudo foi criado por Ti, para Ti, e sobre tudo o Senhor tem a primazia. E nesse momento nós convidamos o Senhor para exercer essa primazia também, aonde vivemos a vida real, em nossas famílias e em nosso trabalho. Entregamos a Ti, o Senhor, o comando, a direção, a referência e tudo o que precisamos para que o Senhor se faça presente, abençoando essas esferas de relacionamento. É a nossa oração e o nosso pedido em nome do Senhor, nosso Salvador. Amém.